amores! Hoje é dia de pintura em tecido e a gente vai pintar uma flor tropical. Olha aí o trocadilho. A pluméria. Uma flor bem bonita e que dá para fazer vários arranjos. Bora lá! Anotem essas dicas que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vocês podem fazer essa flor em várias outras cores, tá? Nas nossas redes sociais tem muitas cores. Quer o risco dessa flor? Também está no nosso canal do Tele, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Bom, bora lá para a aula que eu já falei demais. Vamos pintar essa pluméria, que é uma flor tropical e que combina super com vários arranjos, como eu disse, e também com vários pássaros. Vamos lá? Bora pintar uma pluméria, que é aquela flor tropical que a gente gosta bastante. A pluméria combina com muita coisa. Combina com abacaxi, com outras frutas tropicais. Combina com pássaros tropicais como tucano, arara e etc, tá? Bora lá então fazer essa pluméria que vai ser um pouquinho mais rosada. A gente pode até usar um pouquinho de misturinha junto no pincel chato. Vou começar com um pouquinho de branco nessa região, preenchendo. Sempre vou preencher no sentido da folha, da pétala. A gente finaliza o preenchimento com o tutti-frutti. Quem não tiver o tutti-frutti pode ser o rosa chá. Vou fazer logo outra pétala com vocês, vamos lá? Vou lavar bem o meu pincel. A gente vai começar com o branco. Mesma coisa que nós começamos na outra. Então, eu vou usar um pouco de branco aqui. Posso chegar na lateral aqui, naquela lateralzinha que tem uma dobrinha, não tem problema, ó. Ok? E vou finalizar o preenchimento, sem precisar lavar o pincel, com o nosso tutti-frutti, ó. Pincel chato, vou trabalhando no sentido da nossa pétala, ou seja, se a nossa pétala a gente quer esse caimento, vou trabalhando nesse sentido, ó. Não esquece de contornar bem o nosso carbono, para não ficar aparecendo essa parte cheia de carbono, que às vezes não é interessante, tá? Vou pegar um pouquinho só do rosa escuro na pontinha do pincel e vou fazer aqui em cima, ó. Vou até mudar para vocês verem a posição da minha mão, ó. Isso não é necessariamente uma sombra, é um detalhe da nossa própria pétala, não é uma sombra, tá? Ó. E posso reforçar um pouquinho mais de branco aqui na pontinha também. Bem pouquinho, ó. Vocês podem repetir esse mesmo processo em todas as pétalas. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de rosa escuro na ponta, não precisa ser na pétala toda, é só na ponta mesmo. E a gente repete isso em todas as outras pétalas. Não precisam se preocupar com essas faltas de divisões aqui, porque depois a gente vai fazer os detalhes do miolo e a gente vai conseguir separar bem, tá bom? Para quem preferir, pode deixar essa região aqui do miolo também sem preenchimento. No meu caso, eu acabei preenchendo, mas para quem preferir, pode deixar sem preenchimento, sem problema nenhum, tá? Vamos pintar a última pétala, preencher, né, da mesma forma. Então, aqui eu vou colocar o mais claro, que é o branco, né? Eu não tô lavando o pincel quando eu pego o branco, mas eu esgoto toda a tinta que tem nele, o antigo rosa, antes de pegar o branco. Então, por exemplo, aqui eu esgotei todo o rosa antes de pegar o branco. Então, o pincel, ele não vai carregado de tinta para a próxima fase, para o branco, para a fase do branco, tá? Por que que ele não vai carregado? Porque senão o branco não vai ficar tão clarinho, ele vai acabar ficando muito rosa. E não é o que a gente quer, tá? Vou pegar a tinta de novo, ó, na pontinha do pincel e a gente pode fazer os detalhes. Aqui tem uma dobrinha, tá vendo, ó? Bem tinta na pontinha. E aqui eu vou deixar um detalhezinho também diferente, ó. Bem tinta na pontinha do pincel, só pra dar esse charminho, tá bom? Vamos fazer aqui, ó, ok? E agora? Agora a gente vai pra parte do miolo. Pro miolo eu vou pegar um 4-2-1 assim, ó, pincel molinho. Vou vir com o amarelo e vou colocar aqui, ó. Se vocês quiserem bem amarelo, tem algumas flores que tem o miolo bem amarelo, vocês podem deixar o espaço do miolo sem preencher, como eu falei pra vocês, ó.
Vou puxando isso para todas as pétalas com o amarelo ouro. Ó. Certo? Sobre o amarelo ouro, a gente vai pegar um pouquinho de nada de púrpura, vai fazer um detalhezinho de nada aqui, ó, no centro. Se eu quiser mais escuro, também posso fazer com vinho, aí fica a critério de vocês. E com o mesmo púrpura, a gente vai começar a fazer umas divisões aqui, ó, puxando um pouco por cima do amarelo, tá vendo? Aqui pode ter um pouquinho também. Na verdade, eu confesso que eu vou até colocar um pouquinho mais de vinho aqui no centro, para deixar bem escuro, ó. E aqui, a mesma coisa, ó. Então, esses puxadinhos de vermelho vão ficar bem evidentes, outros nem tanto, tá bom? Vou colocar um pouco mais de amarelo, porque eu acho que o meu amarelo em alguns deu uma sumidinha, ó. Vou colocar aquele pouquinho de vinho que eu comentei bem aqui no centro para deixar um pouquinho mais escuro. Bem pouquinho, certo? Vou lavar o meu pincel e agora a gente precisa dar uns acabamentos com o branco, tá? Por quê? Porque precisa deixar mais curvado algumas regiões. Ainda com o 421, ó, vou pegar o branco, vou fazer as minhas curvas. Essa parte, se você quiser fazer com o filete, fique à vontade. Pode fazer com o filete, que vai ficar bem legal também, tá vendo, ó? Ela tem umas voltas que são lindas da flor, né? Eu sempre falo folha, sempre falo errado. Mas, ó, olha que coisa mais linda, a gente vai evidenciando um pouco mais. Não preciso evidenciar inteiro, ó, ou seja, não preciso contornar inteiro. Posso contornar só alguns pedaços daquela curvinha. Aqui também eu quero uma curvinha maior, ó. Aquela curvinha que faz mesmo a volta. Posso colocar um pouco de branco fazendo zigue-zague aqui, para dar mais textura para a folha. E o resto, amores, é só detalhe. Então, ó, posso colocar mais detalhe aqui. Tá vendo, ó? Certo? Mais detalhes aqui, ó. Aqui também eu posso evidenciar essa curvinha aqui, ó, que delicado. E também posso evidenciar um pouquinho mais essa aqui. Lembrando, pode usar o filete para fazer isso também, se vocês preferirem, tá? Eu tô usando o 421 porque eu já tenho bastante experiência com o 421. Mas quem não gostar desse pincel, pode usar aí o pincel filete tranquilamente. Depois de seco, se eu quiser, eu vou dar alguns retoques a mais com o amarelo, para o amarelo se destacar um pouquinho também, tá? Vou lavar o meu pincel, porque eu usei o amarelo. Outra forma de destacar o amarelo é a gente fazer um pouquinho de branco perto dele também, ó. Que daí ele não some tanto perto do rosa. Formas diferentes de vocês destacarem o miolo. Ou seja, vocês podem não pintar esse pedaço de rosa, deixar sem pintar e depois colocar o amarelo. Pintar de rosa em cima, mas depois evidenciar mais o amarelo. Tá vendo? Aí eu não vou destacar em todas, vou destacar só nessas. E é isso. Se fosse uma pintura assim, muito idêntica ao real, eu ainda faria algumas sombras com um cinza, entre uma pétala e outra. Mas como não é o caso, como eu não tô trabalhando o realismo puro, na verdade, eu tô trabalhando só... Aqui eu vou aumentar um pouquinho a sombra. Tô trabalhando só efeitos realistas, então eu não vou mexer nesse quesito de sombra, tá? Não vou interferir no que se refere à sombra, mas vou deixar assim com esse encanto pra vocês, tá bom? Esperou secar, se o branco sumir um pouquinho, é só ir lá e retocar, certo? E eu sou super suspeita para falar dessa flor, porque eu gosto muito, eu acho ela muito simples de ser feita, por isso que eu gosto bastante. Essa já foi numa pegada mais realista, né? Bom, amores, gostou desse vídeo? Não esquece de compartilhar para chegar em mais gente e também, claro, curtir ele. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nadinha. Beijinhos para vocês e até uma próxima!